Queridos, a abrir a sua Bíblia no livro de Ruth. Essa semana, e quando eu orava, pedindo ao Senhor sobre o que pregaria, eu senti muito forte Deus falar no meu coração sobre gratidão. E quando Ele trouxe essa mensagem sobre gratidão, eu comecei a pesquisar sobre gratidão, e eu pensando no Dia das Mães, e Deus falou no meu coração sobre Ruth. Então eu não quero falar apenas sobre a gratidão de uma forma genérica, mas eu quero falar também sobre vínculos de gratidão. Eu quero falar nessa manhã sobre os frutos da gratidão. Abra sua Bíblia no livro de Ruth, capítulo 1. Quero ler o capítulo 1 e depois eu ler alguns versículos. Deixe sua Bíblia aberta no livro de Ruth. Ruth fica após o livro de Juízes no Velho Testamento. Conforme você for achando, vá bendizendo o nome do Senhor. Hoje, quem não achou, diga misericórdia. Estou muito feliz hoje por estar com a nossa filha querida aqui, Carol, aqui conosco hoje, celebrando junto com a irmã Ivete, né, preciosa filha. Glória a Deus pela vida de cada um de vocês nessa manhã que estão aqui bendizendo e glorificando o nome do Senhor. Quantos acharam Ruth capítulo 1, versículo 1? Amém? Nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra. E o homem de Belém de Judá saiu a habitar na terra de Moabe com a sua mulher e os seus 2 filhos. Este homem se chamava Elimeleque e sua mulher Noemi. Os seus filhos chamavam-se Marlon e Quílio, efrateus de Belém de Judá. Vieram à terra de Moabe e ficaram ali. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais casaram com mulheres moabitas, que o nome de uma era Orfa e o nome de outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. Morreram também ambos, Marlon e Quílio. Ficaram assim as mulheres desamparadas dos seus filhos, ficou assim a mulher desamparada dos seus 2 filhos e do seu marido. Então se dispôs ela com as suas noras e voltou da terra de Moabe, porquanto neste ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo, dando-lhe pão. Saiu, pois, ela com as suas 2 noras do lugar onde estivera, e indo elas caminhando de volta para a terra de Judá, disse-lhe Noemi: ide, voltar cada uma de vocês à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, mas vós usaste com os que morreram contigo. O Senhor vos dê que sejam felizes, cada uma em sua casa do seu marido. E as beijou, elas porém choraram em alta voz. E lhe disseram: não iremos contigo ao teu povo. Porém Noemi disse: voltai, filhas minhas, porque ireis comigo? Tenho ainda no meu ventre para que vos sejam por marido? Tornai, filhas minhas, ide embora, porque sou velha demais para ter marido. Ainda quando eu dissesse: tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido e houvesse filhos, eu engravidasse, esperareis até que viesse a ser grandes? Abstendo-vos-ei de tomar de marido? Não, filhas minhas, porque por vossa causa a mim me amarga o ter o Senhor descarregado contra mim a sua mão. Então de novo choraram em alta voz. Orfa com um beijo se despediu
despediu da sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Repita comigo, porém Ruth se apegou a ela. Eu quero ler com você agora capítulo 2, versículo 11. Diz assim: respondeu Boaz e disse-lhe: bem se me contou quando fostes a tua sogra, depois da morte do teu marido, e deixaste a teu pai e a tua mãe e a terra onde nasceste, e vieste a um povo que antes não conheceste. O Senhor retribua o teu feito e te seja concedido pleno galardão da parte do Senhor, Deus de Israel, sobre cujas asas te vieste abrigar. E disse ela: achei eu graça aos teus olhos, Senhor meu, pois me consolaste e falaste ao coração da tua serva, não sendo eu ainda como uma das tuas criadas. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Queria falar nessa manhã sobre os frutos da gratidão. Quando começamos a construir e começamos a ver que os dias iam se aproximando, como já temos falado há algumas semanas, visto que nós estamos encerrando um ciclo e estamos dando início ao novo ciclo. E o que nos faz realmente continuarmos caminhando debaixo daquilo que o Senhor tem para nós, daquilo que Ele tem preparado para nós, é o entendimento de que quando formos gratos da maneira que Ele quer, da forma que Ele gostaria, a bondade do Senhor, o cuidado do Senhor, aquilo que Ele preparou para nós, vai vir sobre as nossas vidas. A Bíblia fala em vários capítulos, nós começamos aqui lendo o Salmo 103, de como é necessário nós rendermos graças ao Senhor. E muitas das vezes, sem entendermos, dizer: Senhor, obrigado, ainda que eu não esteja entendendo o propósito disso que eu estou passando na minha família, ou na minha carne, ou nas minhas finanças, ou esse momento espiritual transitório que eu estou passando, ainda que eu não saiba, a forma como nós somos gratos e as decisões que temos tomado vão nortear o nosso caminho para um futuro, para uma promessa, para aquilo que o Senhor tem preparado, para aquilo que Ele tem a fazer nas nossas vidas. Quando nós lemos a história de Ruth, a história de Noemi e sua sogra, nós encontramos semelhança com realidades que temos vivido hoje. Nós temos uma realidade de gratidão na vida de Ruth, e nós temos uma realidade de ingratidão na vida de outra. Nesse primeiro capítulo que nós vemos um momento de muita turbulência que aquela família passou. A Bíblia diz que Aimeleque, ele era homem de Deus, ele pega a sua esposa, ele pega os seus filhos, e ali ele serve ao Senhor na sua terra. Mas quando ele percebe que começa a haver rumores de fome, quando ele começa a perceber que a sua família passaria privação, ele começa então a empreender uma viagem para que ele então pudesse suprir as necessidades dos da sua casa. Mas a Bíblia fala que quando eles chegam naquela terra dos Moabitas, a palavra do Senhor diz que Aimeleque vem a falecer. E logo depois os seus filhos, Marlon e Químio, que significa fraco e franzino, também vieram a morrer. A Bíblia fala que Ruth ficou casada com seu esposo durante 10 anos. Naquela época, as mulheres contraíam matrimônio muito cedo, entre 12, 13, ou 14, no máximo 15 anos. Ela então agora fica viúva com mais ou menos 22, 25 anos de idade. Ela era muito jovem, ela tinha toda uma história pela frente. Mas na frente eu quero falar um pouco sobre a lei do levirato, quando era necessário que, se o marido morresse, o judeu tinha um cuidado muito grande com a sua genealogia, com o seu nome, com o perpetuado do seu nome. Se você pergunta para um judeu até hoje, ele sabe de qual tribo ele veio.
Ele sabe qual é a sua árvore genealógica, 10 gerações, 20 gerações atrás. E se aquele homem morresse sem gerar um filho homem, o seu cunhado, o seu irmão, deveria se casar com a sua cunhada, para que pudesse dar continuidade. Mas agora chega um momento em que Noemi olha para ela e diz: olha, eu não tenho outro filho, e ainda que mesmo velha eu chegasse a gerar, vocês iriam esperar eles crescerem. Em outras palavras, ela estava dizendo: não há mais motivos para haver uma aliança. O que une a nora, a sogra, é o esposo. E se não há o esposo, o vínculo deixa de existir. Interessante que Ruth, ela conhece aquela família naquela terra, pai. Os moabitas, eles vêm de um incesto que foi gerado lá atrás, de um lugar que não era o lugar que eles deveriam estar. Mas mesmo aí nós vemos a graça de Deus que recebe por salvação, que as pessoas elas estão enxertadas porque confiam, porque creem, porque querem ter um coração de mudança. Com certeza que ela decidiu, naquele dia que conheceu o seu esposo, receber aquele Deus, mudar de vida, e ali foram feitas alianças. E quando nós somos fiel à aliança, e quando nós somos gratos à aliança, a bondade do Senhor, ela vem sobre as nossas vidas. A Bíblia diz que ainda que tenhamos por tardias, promessas de Deus cumpre no tempo certo para a nossa vida. Diga para o seu irmão: as promessas de Deus, elas vão se cumprir na sua vida, porque aquele que fez a promessa, ele é fiel para fazer ela cumprir. Uma salva de palmas, aquele que é fiel, porque ele vai ver a motivação, ele vai ver o seu coração grato. Quando tudo dizer que não, quando a crise vier, quando a angústia vier. Agora, muitas das vezes é fácil nós censurarmos o posicionamento de Ofra, mas se coloca no lugar dela. Não tinha um marido, não tinha Emelec, que era o chefe daquele clã, daquela família. Agora o seu esposo morre. O único que poderia trazer uma esperança seria o seu cunhado. Ela não tinha filhos, então geraria um filho nela, e aquele filho iria prover a sua velhice, e isso poderia ser desculpa para ela continuar aliançada com Noemi. Mas a Bíblia fala que Noemi, ela se sensibiliza, ela não olha para si, ela renuncia, ela não olha para quem iria cuidar da sua velhice, ela olha para a juventude daquelas moças e diz: olha, podem ir, vivam a vida de vocês, voltem para a casa dos seus pais, contraiam novos maridos, vocês são jovens, vocês têm uma vida pela frente. A Bíblia diz que houve choro, mas Orfa, ela volta para quem ela era, e ali acaba a história de Orfa. Mas também ali começa a história de Ruth, porque ela vai de contra a um projeto, a sonhos. Ela era uma jovem de 20 e poucos anos, viúva, que já era difícil se casar. Imagine trazendo uma sogra. Então, agora ela vai de contra tudo aquilo, e por um coração grato. É sobre isso que eu quero falar nesta manhã. Ela pode receber frutos da parte do Senhor. Eu quero te falar nesta manhã, um coração grato, para te fazer ter uma colheita sobrenatural, porque Deus, ele se compadece, ele se inclina para alguém que sabe ser grato, independente da situação que ele se encontra. Diga para o seu irmão: o tempo da colheita virá. A palavra do Senhor não muda, ela é a mesma ontem, agora e eternamente. Salmo capítulo 30, versículo 5, a palavra do Senhor diz: porque a sua ira dura só um momento, no seu favor está a vida, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Salmo 126, versículo 6 diz: aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvidas com alegria, trazendo consigo os seus móveis. Você pode ter certeza que você pode passar por momentos de lágrimas, mas nenhuma derrota é fatal.
vai fazer com que você deixe de agradecer a Deus pelaquilo que Ele tem, porque o que o diabo mais quer é que no momento da adversidade você murmure. Qual tem sido o seu posicionamento quando as portas se fecham? Quando as coisas não acontecem da maneira que você gostaria, quando as coisas vão além daquilo que você imaginava? A Bíblia diz que faltou pão naquela região. Belém significa a casa do pão, e faltou pão. Quando as coisas, irmãos, acontecem de uma forma que nós não entendemos, quando jamais imaginaríamos que as coisas iam convergir pelaquele caminho, e assim muitas das vezes acontece, para que Deus veja quais são as motivações do seu coração. Levante as suas mãos e agradeça a Deus, porque no tempo certo Ele vai suprir, Ele vai enviar, Ele vai operar. Deus sabe, e Manhara, Patrícia, os obreiros mais perto sabem que chegamos até aqui, irmãos, debaixo de uma nuvem de milagres da parte do Senhor. Todos os dias chegava a nota com um pouco de cimento, chegava uma oferta financeira. Deus tem usado as irmãs aqui, a pastora do bazar, tem feito milagres, as cantinas, e cada ação tem nos feito chegar e galgar mais um pouco e chegarmos. Muitas das vezes nós não entendemos aquilo que está para acontecer, é por causa de ações que você está tomando hoje. Nós esquecemos de ser grato a Deus quando as coisas não acontecem como nós gostaríamos que acontecesse. Deus, Ele marca situações, atitudes que nós tomarmos vão marcar, irmãos, as nossas situações. A Bíblia diz que na viagem deles para Belém, a Bíblia fala que ainda era marcado por dores, mas Deus já havia determinado uma promessa para a vida deles. Olhe para o irmão que está do seu lado e diga para ele: talvez você esteja passando o dia de dores, mas continue grato, porque há uma promessa do Senhor para você. E ali eles achariam que seriam supridos pelo que eles precisavam. E eles mudam, o Senhor muda o tempo, Ele muda as estações, Ele usa propósitos, Ele usa pessoas para que possa estabelecer a promessa dele sobre nós. Quando o Senhor determina uma nova estação nas nossas vidas, Ele marca esse tempo de transição com eventos que muitas das vezes nós não entendemos. Eventos que às vezes são dolorosos e difíceis, mas o Senhor está encerrando um ciclo e está começando um outro ciclo. Quando eu paro, irmãos, para perceber, para me lembrar, há 14, 13 anos atrás, quando nós pastoreávamos na Ceasa, eu e minha esposa, e quando mudamos do IAPI para o São Caetano, o Senhor trouxe muito forte no meu coração o desejo de implantarmos a primeira célula aqui, e começamos a primeira célula. E era muitas das vezes difícil, porque nós morávamos lá na Jaqueira, a gente não tinha veículo. Deus usou a irmã Graça, foi a nossa primeira anfitriã, na rua Esperanto, lá na rua que nós moramos hoje. E ali às vezes nós estávamos ali, eu me lembro de uma vez que eu e a Osânia subimos debaixo de uma chuva muito forte, torrencial. E a célula era de quarta-feira, por isso que o culto passou a ser quarta, porque nós encerramos a célula, quando começamos a celebração, não tivemos a da quarta e acrescentamos a de domingo. E a gente já tinha mais ou menos uma quantidade de irmãos ali, umas 20 pessoas. E naquele dia, eu cheguei do trabalho, você chegou do trabalho, nós nos arrumamos, a gente chegou ali todo molhado, eu e ela nos dividindo debaixo daquela sombrinha. E quando chegou ali não tinha ninguém. Por causa daquela chuva forte, tinha irmã Graça, ela estava em casa, e eu e Osana. E quando nós chegamos ali na célula, aquelas cadeiras vazias, e o inimigo começa a trazer vozes no nosso coração sobre o projeto nascendo de uma nova igreja a ser instalada e deixando uma igreja que eu tinha acabado de construir. Tínhamos acabado de levantar os muros e de cobrir, de ampliar, porque ela era a metade do tamanho antes. E ali, quando acontece aquela situação, eu me lembro que nós
oramos com a irmã Graça, rendemos louvores ao Senhor, fizemos uma reunião de ação de graças ali. Não houve célula naquele dia, mas nós não deixamos de levantar as nossas mãos e agradecer ao Senhor, porque as ações que nós tomarmos vão determinar propósitos que o Senhor tem estabelecido sobre a nossa vida. O que o inimigo mais quer, querido, é que diante do caos você murmure. O que o inimigo mais quer é que diante do deserto, diante de um vento, diante de uma situação atípica, diante de algo que é diferente do seu costume natural, você venha murmurar, porque é esta palavra que ele se apega para roubar a promessa de Deus, o futuro de Deus, aquilo que ele sonhou para a sua vida. Ao decidir voltar, Noemi ainda sofria pela perda de sua sogra, de sua nora órfã, que resolve deixar. A ingratidão tem dois filhos: o orgulho e a falta de memória. Todo ingrato, ele é orgulhoso e ele é esquecido. O inimigo usa pessoas para serem ingratas para conosco, mas a natureza de gratidão do Senhor em nós não pode mudar quem nós somos por consequência daquilo que o outro é. Durante sua caminhada, pessoas se levantarão e agirão não com gratidão, mas realmente com ingratidão. Mas o nosso coração sempre tem que estar naqueles que têm sido gratos. A Bíblia diz que quando Jesus ora pelos 10 leprosos, não vem agradecer. E eu creio que quando Jesus pergunta aquele homem pelos 9, Jesus está alertando ele, porque ele foi diferente daqueles outros, e ao mesmo tempo elogiando, porque ele teve a intenção de voltar e a motivação de ser grato. E quantas, irmãos, situações o inimigo usa para trazer à mente pensamento de que se nós formos pelos nossos pensamentos, a Bíblia diz que enganoso é o coração do homem. Naquele momento o órfão olha para a sua juventude, olha para a escassez, olha para a dificuldade, olha para a casa dos seus pais. Ela não quis saber que era um lugar idólatra, que era um lugar pagão, que era um lugar debaixo de um contexto de malignidade. Ela simplesmente olhou para o projeto pessoal que ela tinha para a sua vida. Às vezes as coisas acontecem da parte de Deus na nossa vida por causa daqueles que estão agregados a mim. Ló, ele achou que ele estava muito próspero e por isso ele queria seguir seu caminho. Ele não sabia que ele era próspero por causa de Abraão. Ele não sabia que todas as bênçãos que Deus havia galgado sobre a sua vida era por causa da vida de Abraão. E quando ele decide olhar para as campinas de Sodoma e decide então viver a vida dele debaixo de um marco de ingratidão, a vida dele começa a declinar, a família dele começa a ser destruída, ele perde o contexto, ele só não é morto e fulminado naquele lugar por causa da promessa que Deus tinha na vida de Abraão. E mesmo assim a sua genealogia não foi muito boa, porque foi debaixo de um contexto errôneo. O que eu quero dizer para você nessa noite é que a gratidão é a rainha das virtudes, mas a ingratidão é um delito perigoso. A ingratidão é pagar o bem com o mal, é ferir com aquele que lhe acariciou, é desprezar quem prezou você, é dar as costas a quem entendeu e estendeu a mão para te ajudar. A Bíblia diz que Jesus, ele sentiu a ingratidão dos seus discípulos quando ele inverte a sua vida na vida dos seus discípulos. Ele ama, ele paga o preço, ele se doa, e quando ele busca para ser com ele naquele momento do Getsemane, todos estavam simplesmente voltados para as suas próprias vidas, cada um voltado para os seus próprios desejos. A Bíblia fala que o apóstolo Paulo, em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 12, quando ele é preso e ele está sendo acusado, quando incendiaram Roma, ali a Bíblia fala que houve a primeira audiência. Em 2 Timóteo 4,16, ele diz: na primeira defesa, ninguém foi ao meu favor, todos me abandonaram. Na continuação desse texto ele fala: mas eu glorifico a Deus que ele não me deixou só. Ele tinha muitos
discípulos, ele tinha implantado muitas igrejas, mas naquele momento, e agora ele estava passando uma grande angústia. Ele se encontra só, por causa de uma ingratidão. A Bíblia nos ensina em 1 Tessalonicenses 5,18: em tudo dai graças, em tudo seja grato, porque essa é a vontade de Deus. Ruth capítulo 1, versículo 14 diz: então levantaram a sua voz e tornaram a chorar, e Orfa beijou a sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Eu acho que Judas tinha lido esse texto quando ele decidiu beijar Jesus. Nem toda expressão significa aliança, nem todo discurso significa compromisso. Ela chora, ela beija, mas foi apenas na alma, e ela decide voltar a viver a sua vida. Mas a Bíblia fala que Ruth, ela faz a oração de aliança mais linda que a Bíblia diz: não me inste para que te deixe, onde quer que fores irei eu, onde quer que pousares pousarei eu, o teu povo é o meu povo, e nada a não ser a morte vai me afastar de ti. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Em dias de crise, em dias de fome, onde não havia esperança para a decisão que ela havia tomado, ela decidiu ser grata a uma aliança que foi feita lá atrás, ela decidiu ser grata a um compromisso, ela decidiu se submeter à sua cuidadora, à sua mentora, aquela que Deus havia levantado para ensiná-la sobre os caminhos desse Deus verdadeiro. Ela não olha para a fome, ela não olha para a sua juventude, ela não olha para os seus projetos pessoais, ela olha e ela decide ser grata. No versículos da frente, a Bíblia fala que Noemi, ela não quis insistir mais, porque ela já tinha insistido, porque ela viu a motivação do coração de Ruth. A história do ingrato ela é curta, não se ouve mais falar da vida de outro, mas a história da gratidão começa quando Ruth decide ir de contra aquilo que o mundo estava pregando. Quando Deus, irmãos, nos chama para tomar decisões e sermos gratos, independente de entendermos ou não, de aceitarmos ou não, nós decidimos ser gratos por tudo. Ali começa uma nova etapa na vida de Deus. Existe um momento em nossas vidas que perdemos para ganhar. O plano de Deus iria se cumprir na vida de Ruth, não na vida de Orfa. Por isso é importante entendermos os propósitos de Deus. Em terceiro lugar, diga para o seu irmão: a colheita não será pequena. Lá em Ruth capítulo 2, versículo 2, a Bíblia diz que quando ela decide então andar com Noemi, elas vão para aquela cidade, e quando elas chegam naquele lugar, ela então sabia que estava acontecendo a colheita, e existia uma lei de que em dias de colheita, aquilo que era sobejado, aquilo que não era colhido, aquilo que os segadores deixavam cair, ou deixavam para trás, por ser espigas pequenas, ou por ter enchido demais, aquilo era a cota dos pobres, das viúvas, aquilo era para aqueles que passavam fome. E então ela vai para os campos, e debaixo de uma orientação, como eu vou falar um pouco mais na frente, ela começa a ter colheita. Ruth 2,2 ela diz: eu vou para os campos para colher. Levítico 19,9 fala dessa lei que foi firmada para que os pobres e as viúvas e os necessitados não padecessem fome. Às vezes, irmãos, nós não entendemos os propósitos de Deus. Diga para a pessoa que está do seu lado: quando você é fiel a uma aliança, quando você tem um coração grato, não ache que a colheita será pequena. Talvez para Ruth aquilo já seria o suficiente, porque para quem estava vindo da escassez, qualquer alimento é alimento. Mas Deus estava preparando algo sobrenatural para ela lá na frente. Eu quero te dizer que esse escape que Deus te mandou não é nada, em virtude daquilo que Ele tem preparado para a sua vida.
na sua vida emocional, na sua vida financeira, no seu ministério que é frutífero, que é próspero. Não aceite ou não entenda essa pequena porção que Deus começou a derramar como pouca. Continue sendo grato, continue guardando princípios, continue fiel à aliança, continue honrando aquilo que Deus manda honrar, e você pode ter certeza que Ele está preparando uma surpresa que vai mexer com a sua história, que vai mexer com o seu coração, e todos verão a fidelidade do Senhor na sua vida, por causa da atitude que você tomou, quando outros não entendiam os posicionamentos que você tem. Esse é o momento que precisamos entender que a nossa vida está na direção de Deus. Não é como queremos, não é como achamos, é como Deus quer. É como Ele pretende que nós sejamos. É onde Ele quer que está. O melhor lugar para você estar é no centro da vontade de Deus. Se Deus te disser lá para a África, ali será o seu melhor lugar, ali serão os seus melhores dias. Se Ele te disser eu te quero na Suíça, ali será o lugar onde Ele mandar você estar. Ali será o melhor lugar para você usufruir daquilo que Deus tem preparado. Foi por isso que debaixo de um temor santo Moisés disse: não subiremos, não sairemos, se a tua presença não estiver conosco. Deixa eu te dizer algo nessa manhã: nem sempre prosperidade é sinal da bondade de Deus. A Bíblia diz que aquele povo, eles murmuravam no deserto, e eles colocaram comida até por todos os lugares. A Bíblia fala que a promessa de Deus era para o filho de Abraão. A promessa era para Ismael, não era para Ismael. E Ismael também prosperou e também se tornou uma nação forte, mas aquela não era a vontade de Deus. Nem sempre prosperidade é sinal de que está sendo cumprido um propósito do Senhor. O que Deus quer ver antes de qualquer coisa é as motivações e as intenções do nosso coração. A escassez de Ruth naquele momento não foi o sinal das respostas que ela estava dando, mas era um período transitório até se confirmar aquilo que Deus queria trazer na vida dele. Não ande pela ótica carnal. Quem é espiritual discerne as coisas do Espírito de Deus. Quem está debaixo da revelação de quem Jesus é, sabe onde está a mão de Deus e aquilo que Ele tem a cumprir naquele momento ou naquela situação. Agora, a Bíblia fala que quando nós semeamos com lágrimas, nós vamos ter uma colheita com alegria. A Bíblia fala, queridos, que então, interessante que quando eu meditava sobre esse texto, havia um remidor, além do levirato, precisava ter alguém que desse continuidade. Não havia um irmão, mas havia um parente próximo. Mas antes de Boaz tinha um que era mais próximo do que ele. E Ruth poderia dizer: não, mas eu quero casar. Mas ela podia ter dado um jeito, ela podia ter tentado seduzi-lo. Ela teve um momento a sós com ele, ela podia ter tentado apressar as coisas. Tem situações que são de Deus, mas nós nos precipitamos. Talvez fosse de Deus, mas não para aquele momento, para mais na frente. Mas quando nós queremos estar debaixo da bênção de Deus, Ele vê a motivação do nosso coração e honra para que nós estejamos debaixo da bênção, debaixo da legalidade. Tadeu, terça-feira falamos sobre como a mãe de Moisés fez. Até 3 meses ela cuidou do seu filho, ela o amava. Mas com 3 meses o menino ficou forte, começou a chorar alto, e os guardas poderiam matá-lo a qualquer momento. Ela prepara o cesto betumado, ela pega Miriam mais velha e diz: olha, coloca ele no rio Nilo, e segue de longe, e fica olhando assim: esse menino não vai morrer, há uma promessa de Deus na vida do meu filho, se encarrega, minha filha, cuida do seu irmão. Ela amava Moisés, mas ela não podia mais cuidar. E ela envia, e a sua irmã vai olhando de longe, e a filha do faraó pega aquele menino, vê que era dos hebreus, e ela chega com muita sabedoria e diz: olha, eu posso providenciar alguém.
E a Bíblia fala que ela vem e fala com a mãe. E agora a própria mãe de Moisés pode cuidar do seu filho, debaixo da guarda daqueles que antes tentavam matá-lo. Quando nós queremos ser fiel a Deus e somos gratos porque Ele é e pelo aquilo que tem acontecido, Ele muda situações para que debaixo da bênção nós possamos prosperar. Diga para a pessoa que está do seu lado, Ele vai te fazer prosperar debaixo da bênção, por causa das atitudes do seu coração. Agora, não apenas Ruth ela tem essa colheita, mas agora Noemi começa a colheita, porque agora Boaz recebe não só a Ruth, mas recebe também a sua sogra. Ruth, Noemi passa a ser a ama do filho que Ruth teve com Boaz. As coisas agora começam a mudar, ela começa a ver o cuidado de Deus, ela começa a ver agora a restituição da parte do Senhor. Aquele foi o remidor que não apenas cuidou da sua nora, mas que trouxe descendência da raiz do seu filho que tinha morrido sem filhos. E agora aquele filho, homem, iria dar continuidade na geração do nome do seu filho, para que não ficasse esquecido. Ela não morreria no opróbrio, ela não morreria, a raiz da sua família não seria esquecida, porque Deus agora, por causa da aliança que havia sido firmada, Deus agora pode suprir e manter o coração daquela mulher. Atitudes de gratidão nos levarão a receber aquilo que o Pai preparou para as nossas vidas. Eu quero te convidar a ficar de pé nessa manhã. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Que o Senhor tenha misericórdia de ti. Sobre ti o Senhor levante o seu rosto e te dê a paz. Tchau.